Pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula nessa jornada da inteligência artificial. Meu nome é Paulo e hoje nós vamos falar sobre as principais tecnologias utilizadas na inteligência artificial, né? Então essa é uma das aulas mais importantes desse curso, dessa jornada, né? Que eu trago como uma forma de ajudar você, principalmente você que é leigo. Né? Então, como eu já havia trazido aqui algumas vezes, pessoal, a inteligência artificial, ela não é uma única coisa, né? Ela não é uma coisa só. Existem várias tecnologias que necessitam trabalhar juntas para que a inteligência artificial possa trabalhar com a maior eficiência possível. Então, é igual ao corpo humano. Existem os órgãos, existem partes que juntos criam, né, o ser humano. Então, vamos começar com a primeira tecnologia, que na minha visão é a mais importante, que é o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que nada mais é que a capacidade que a inteligência artificial possui de autoaprendizado. Então, por meio de dados que são colocados de maneira prévia, esses dados, eles fazem que a inteligência artificial, esses dados incluem exemplos, casos que são colocados de maneira massiva, fazem que a inteligência artificial, no decorrer do tempo, comece a reconhecer padrões, ou seja, a reconhecer situações e a reconhecer casos das quais não foram colocados de maneira prévia no seu sistema. Então, com o Machine Learning, pessoal, o sistema ele analisa milhares ou milhões de exemplos e encontra padrões. Então, por exemplo, o que eu posso falar aqui para que vocês possam entender? Então, exemplo claro. Um gato, né? Para que a inteligência artificial possa começar a reconhecer padrões de um gato, né? Sobre todos os tipos de gatos que existem, aí é colocado de maneira prévia exemplos. Então, dados de orelha, nariz, o focinho do gato, patinhas, várias partes do gato. E com o tempo, você vai lá, manda uma foto de um gato X para a inteligência artificial e ela começa a reconhecer que aquilo se trata de algo, que aquela imagem se trata de um gato, independente do gato que você coloque. E aquele determinado gato, muitas das vezes, nem é um gato que foi colocado como dado na inteligência artificial, naquele sistema. Então, você colocou o gato da raça do Garfield, por exemplo. Eu não sei que raça que é aquela. E aquela é uma imagem que nunca foi colocada na inteligência artificial. Só que por meio do autoaprendizado de máquina, ela começa a reconhecer que aquilo se trata de um gato, que aquela imagem se trata de um gato. Por causa de padrões, por causa desse reconhecimento de padrões, por causa desses exemplos, desses dados que são colocados de maneira prévia. Então, essa capacidade de autoaprendizado da máquina. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é quando um algoritmo de machine learning pode aprender a identificar e-mails spams, por exemplo, depois de analisar muitos e-mails, né, que são marcados como spam e legítimos, e acaba aprendendo as características de cada um. Então, outro exemplo. Então, com o tempo, o modelo vai melhorando, conforme recebe mais exemplos, né, com o passar do tempo, e ele acaba se tornando mais preciso, tá bom? Então, por exemplo, é assim que a Netflix ela recomenda para vocês, né, para nós, que eu também assisto Netflix, filmes, é assim, ou o Instagram, por exemplo, mostra posts. É por meio da inteligência artificial, é por meio de padrões que são reconhecidos, né? Então, o sistema ele aprende com o seu histórico, o que provavelmente, né, vai te interessar e é aquilo que você recebe. Muito louco, né? A segunda tecnologia, muito importante aqui, é o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, né? Que é essa capacidade que a máquina possui de um aprendizado profundo. Não é um aprendizado raso. O Deep Learning e o Machine Learning, eles andam juntos, porque ao mesmo tempo que o Machine Learning traz essa capacidade de autoaprendizado da máquina, o Deep Learning traz a possibilidade que esse aprendizado seja profundo. Então, nada mais é do que uma técnica avançada dentro do Machine Learning que usa redes neurais, olha isso, usa redes neurais artificiais com muitas camadas, o que é muito profundo, porque é deep, né, profundo, Deep Learning, aprendizado profundo, né? Então, por ter várias camadas de neurônios artificiais, ele consegue aprender padrões muito complexos. Então, como se fosse um cérebro simplificado do ser humano, né?
Então, o Deep Learning, pessoal, ele permitiu, né, para nós avanços enormes. Então, como reconhecimento facial em fotos, que a gente usa no celular, por exemplo, carros que dirigem sozinho, né? Então, o nosso tio Elon Musk usa muito inteligência artificial, que esses carros identificam pedestres e até a inteligência artificial muitas das vezes acaba vencendo os seres humanos em jogos que são considerados complexos, né? Tudo isso devido ao Deep Learning. Então, mais eu posso trazer como exemplo aqui, né? Graças ao Deep Learning, seu celular ele consegue desbloquear a tela dele reconhecendo o seu rosto, né? Então, você percebe a loucura de uma inteligência artificial no nosso dia a dia. Muitas coisas que nós utilizamos hoje é por meio da inteligência artificial e hoje a inteligência artificial ela está sendo até utilizada para fazer diagnóstico médico. Vocês acreditam nisso, pessoal? Muito louco, né? Uma outra questão que é de extrema importância, né? Que seria muito interessante a gente trazer, mas de maneira simples, é a questão das redes neurais, né? O que são as redes neurais? É uma capacidade que a máquina possui de tentar chegar ao mais próximo possível de um cérebro humano. Então, como que a gente pode pensar? Se o coração do Deep é como se fosse o coração do Deep Learning, né? Então, desse aprendizado profundo, é onde o Deep Learning ele nasce, né? Então, é uma rede. Vocês têm que pensar, pessoal, como se fosse uma rede de pequenos nós, né? De neurônios artificiais, né? E que traz essa possibilidade que haja o Deep Learning. E cada neurônio artificial faz um cálculo simples, mas quando todos trabalham juntos, né, em camadas, essa rede ela acaba conseguindo resolver problemas considerados complexos. Muito louco, né? Uma outra tecnologia que vale muito a pena a gente conversar é sobre o Big Data, o grande Big Data. O que é o Big Data, né? Grande data de dados, então uma grande quantidade massiva de dados. Então, o Big Data ele se refere a esse grande volume de dados que geramos todos os dias. Posts, buscas que você faz, compras, tudo, pessoal. Todos essa quantidade massiva de dados, né? Elas, por si só, elas não geram nenhum valor, tá? Só que é aqui que a inteligência artificial entra. Por quê? Inteligência artificial mais Big Data é igual a conhecimento acionável. O que isso significa? Então, assim, com técnicas de inteligência artificial, os computadores, eles conseguem, né, eles começam a ter a capacidade de analisar uma quantidade massiva de dados em segundos, encontrando tendências, informações úteis que um ser humano, ele levaria anos para perceber. Então, a Big Data, pessoal, nada mais sabe quando eu falo dessa quantidade massiva de dados que é colocado na inteligência artificial para que a mesma comece a reconhecer padrões, tendências, etc. É tudo baseado no Big Data, que é esse grande volume de dados que é colocado constantemente. Então, existem aqueles dados prévios que são colocados, mas também existem aqueles dados que são colocados constantemente, conforme os usuários eles vão trabalhando com a inteligência artificial e ela vai percebendo a forma que Bom, continuando, pessoal. Por fim, a gente também tem que falar da inteligência artificial generativa. Pessoal, a inteligência artificial generativa nada mais é do que o chat GPT que você utiliza, que eu utilizo, que todos utilizam, né? Então é uma área emergente, empolgante da inteligência artificial,
que está em ascensão. Então, a inteligência artificial generativa, ela nada mais é que a possibilidade da inteligência artificial, ela não só reconhecer padrões, como eu já tinha falado, mas também criar algo novo a partir de alguma imagem, de um vídeo, de um áudio que você coloca, né? Então, exemplos práticos assim que a gente pode trazer com o ChatGPT, como eu falei, que consegue escrever respostas. Então, esses chatbots que a gente utiliza são inteligências artificiais generativas, né? Então, ele consegue conversar com você, ele conversa com você, né? Então, ele escreve respostas, textos, traz histórias a partir de uma pergunta. Então, aí você pode perguntar, Paulo, mas como que ele consegue entender a gente? Porque às vezes eu escrevo errado e ela entende. E às vezes eu escrevo com gíria e ela entende. Por causa da PLN, pessoal, que é o processamento de linguagem neural, né? Que essa possibilidade também uma tecnologia utilizada na inteligência artificial para que a inteligência artificial possa entender o que um ser humano fala, como que um ser humano fala. E você, ser humano, vai errar as palavras, vai falar gíria, e a inteligência artificial vai conseguir falar com você tete a tete. Tá bom? Então é basicamente isso. Essas são as tecnologias mais relevantes desse mundo da inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.